Marcos 10, 29 a 31. Nós estávamos falando nas vezes passadas aí, nós estamos comentando já há algum tempo sobre a história do jovem rico, um jovem, uma pessoa com autoridade que chegou até Jesus, correu, se ajoelhou diante dele e perguntou o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala que ele tinha que obedecer os mandamentos. Ele fala, eu obedeço os mandamentos desde quando eu era criança, desde quando eu era pequeno. Jesus então falou para ele, só te falta uma coisa. Vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, depois vem e me segue. E você terá um tesouro nos céus. E esse jovem foi embora triste, porque ele tinha muita riqueza, muitos bens. Então ele pensou, é muita coisa para eu abrir mão para seguir Jesus. Eu acho que não compensa. E ele foi embora entristecido. Logo depois, Jesus se volta para os seus discípulos e diz, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam abismados, espantados. Jesus reafirma, é muito difícil entrar no reino de Deus. Os discípulos começam a conversar entre si, ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficam perplexos com essa frase de Jesus, porque eles pensam, todos nós temos riqueza. Se não é uma riqueza material, tem alguma coisa que nos enriquece, tem algo que para mim é importante, tem algo que eu dou valor. Então, diante dessa afirmativa de que é impossível entrar no reino de Deus, aquele que tem riquezas, aquele que é possuído pelas riquezas, aquela pessoa que tem algo na vida dela do qual ela não abre mão de forma alguma, e Jesus deixa claro que é impossível para o homem ser salvo, diante dessa afirmativa os discípulos ficam atônitos. E então Pedro pergunta, se é assim, quem pode ser salvo? E Jesus diz, o que é impossível para o homem, para vocês, é possível para Deus. Jesus ali afirma a mensagem do Evangelho, que homem algum pode se salvar a partir de si. Nós não temos a capacidade, as qualificações para sermos salvos, porque por natureza nós somos inimigos de Deus. A nossa natureza nos puxa para o lado contrário de Deus. Mas Deus pode fazer por nós o que nem nós conseguimos fazer, que é nos salvar. Então, Jesus, que é a grande expressão do amor de Deus, o amor de Deus encarnado veio até nós para nos salvar. E é aí que Pedro, observando isso tudo, fala assim, nós deixamos tudo para segui-lo. Ele fala isso no versículo 28. Nós deixamos tudo para segui-lo. Em Mateus, ele fala assim, e a gente vai ganhar o quê? Nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar em troca? E Jesus responde o que eles ganhariam. E nós hoje vamos nos ater na resposta de Jesus do verso 29 ao 31. Ele diz o seguinte, Marcos 10, 29 a 31. Respondeu Jesus, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Essa foi a resposta que Jesus deu para Pedro quando ele questionou. E nós? Nós deixamos tudo para te seguir, nós vamos ganhar alguma coisa? Tem uma rebarba? Tem algo nos esperando? Jesus dá essa resposta. Eu, particularmente, tive uma semana ruim. Assim, cansaço, alguns sentimentos, algumas coisas na cabeça. Eu conversei com alguns irmãos e percebi que outras pessoas também tiveram uma semana aflita, assim, com algumas preocupações e também com muito cansaço. Todo mundo está muito cansado. E, às vezes, essas coisas ruins que acontecem conosco, tribulações, problemas, nublam o nosso dia e nos impedem de perceber o brilho da bondade de Deus. Nós cantamos aqui hoje sobre a bondade de Deus.
E às vezes nós temos dificuldades por causa dos problemas, das aflições, das circunstâncias, de perceber a bondade de Deus. E a verdade é que Deus é generoso. Deus tem prazer em nos presentear. Nós, aqui o nosso grupo, felizmente, nós fugimos da chamada teologia da prosperidade. E nós temos que fugir mesmo, a gente tem que correr para o outro lado. A teologia da prosperidade é aquela ideia, é aquele pensamento que coloca na boca de Jesus uma frase que é de Satanás. Tudo te darei se prostrado me adorares. A teologia da prosperidade acredita que Deus fala isso para nós. Eu vou te dar tudo desde que você me adore. Sendo que essa foi uma frase que Satanás falou para Jesus na tentação no deserto. E as pessoas se envolvem num relacionamento de troca com Deus e se envolvem em ritos, em cultos e aceitam dogmas desde que Deus dê para eles uma contrapartida. As pessoas se envolvem com Deus, investem dinheiro naquilo, e a palavra é investir mesmo, porque elas esperam que dando dinheiro na igreja elas vão receber muito mais, 100 vezes mais, como diz o texto aqui, elas querem receber muito. E nós, obviamente, fugimos dessa ideia, porque a nossa relação com Deus não tem que ser uma relação de troca, de interesse. Mas, às vezes, a gente corre para um lado onde nós perdemos a percepção de que Deus é generoso, de que Deus é abençoador, de que Ele tem prazer em nos dar coisas. Às vezes a gente olha para Deus como um Deus que está relutante, um Deus com a má vontade de nos abençoar, um Deus que nós falamos para Ele, Senhor, eu estou precisando da sua ajuda. E Ele fala, eu ajudo se eu quiser, eu sou soberano e sendo soberano eu faço o que eu quero. Um Deus parece que está sempre ranzinza, de mau humor, que está com má vontade de nos ajudar. E essa não é a verdade. Nós servimos a um Deus que é bondoso. Hebreus 11, no verso 6, que é o versículo que fala sobre a fé, lá diz que Ele é galardoador, que Deus é galardoador. O texto começa dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximem de Deus saibam que Ele existe e que Ele é presenteador, Ele é galardoador dos que o buscam. Se você busca a Deus, Deus quer te presentear. Deus quer galardoar, você te dar dons, Ele quer te abençoar. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não somos pagãos. Vocês se lembram de Jesus falar sobre oração? Quando vocês forem orar, não sejam como os pagãos, que entendem que por muito falar, por muito repetirem, não usem de vãs repetições, como os pagãos, porque eles entendem isso, que pelo muito falar serão ouvidos. Porque os deuses pagãos são esses deuses que têm má vontade, que não querem abençoar o povo, então eles têm que ficar repetindo e repetindo e repetindo as orações para ver se sensibiliza o Deus pagão, para ver se ele faz alguma coisa. Essa não é a nossa realidade. Deus não é assim. Ele é um Deus bondoso e Ele nos deu, isso é uma dádiva, é de graça, Ele nos deu o maior presente que nós poderíamos receber, que é a vida eterna. João escreve na primeira carta dele, o capítulo 5, versículo 11. João diz, esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Deus nos deu a vida eterna. Esse é o maior presente que nós poderíamos ter, que nós poderíamos receber. Não é uma conquista, porque Deus nos deu a vida, não é uma conquista, não foi você que mereceu, não foi nada de bom que você fez, Ele te deu, é gratuito, é por graça. E essa vida está em Jesus. Ele nos deu Jesus, é o maior presente que nós poderíamos receber e que foi de graça. E esse presente, que é a vida eterna, esse presente vem com outros pacotes dentro dele. Desse grande presente que é a vida eterna, fluem outras dádivas e outros presentes. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso, os presentes da vida eterna. Uma vez que nós entramos na vida eterna, que já é o maior presente, nós recebemos presentes,
que é o que Jesus está falando para os discípulos aqui. E a primeira pergunta que eu faço é: quem recebe? O texto vai nos responder isso. Quem recebe o presente ou os presentes da vida eterna? Quando nós olhamos para o verso 29, nós vamos ter essa resposta, o 29 e o iniciozinho do 30. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa e por causa do Evangelho, por causa das boas novas, receberão. Quem vai receber? Todos os que abriram mão de outras coisas. Todos os que renunciaram, esses receberão os presentes, as dádivas que provêm da vida eterna. Existe uma renúncia. Todos os que renunciaram, todos os que priorizaram o reino de Deus e a sua justiça, como diz Jesus em Mateus 6, todos os que colocaram Jesus no centro das suas vidas, esses receberão, então, o presente. São esses que passam de bom grado pela porta estreita. Nós falamos de porta estreita aqui há uns tempos atrás. São essas pessoas que entram pela porta estreita e pelo caminho estreito com um sorriso no rosto, que não ficam o tempo todo: ai, meu Deus do céu, aqui está muito ruim, aqui está muito difícil, nossa, que caminhada difícil. Essa pessoa, ela ainda está apaixonada por coisas que ela supostamente abriu mão. Então ela ainda está relutante, ela está com saudades, ela está como a mulher de Ló, que está saindo da cidade, mas está olhando para trás, porque ela está ainda com o coração preso nas coisas que ela supostamente abandonou. Mas aqui não, aqui fala de renúncia, e essa renúncia é a renúncia de bom grado. São coisas que nós deixamos na porta, que nós não podemos entrar com elas diante da porta estreita e no caminho de Jesus. Ontem eu e o Zé Carlos estavam trocando uma ideia e a gente estava falando de uma coisa que é importantíssima. A porta estreita, o caminho estreito, a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, que é o que nós procuramos falar aqui sempre, que é a mensagem que a gente tenta propagar, o evangelho da graça de Deus, ele não é uma licença para uma permissão de tudo, para uma vida permissiva. Vale tudo. Você entra na porta estreita trazendo todas as malas que você tem, tudo que você é, todos os seus comportamentos, todas as suas falhas. Você entra e arromba a porta estreita com tudo que você tem e passa por ela. Não é isso, o evangelho não é isso. É o contrário disso. O evangelho de Jesus é o evangelho que nos faz amar tanto a Jesus que nós deixamos essas coisas na entrada da porta, não porque existe uma lei determinando que eu faça isso, não porque eu fui constrangido num lugar a deixar de fazer o que eu fazia, mas porque o meu amor por Jesus me move a abandonar certas coisas que eu percebo que o desagradam. Então eu abandono. E eu entro na porta estreita com felicidade. Eu ando no caminho estreito com alegria no coração, porque eu tenho Jesus. O versículo aqui diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, o verso 29, fala de deixar um monte de coisa por amor a Ele, por minha causa e por causa do Evangelho. Se eu venho até Jesus e se eu estou aqui por causa dele e por causa do Evangelho, então nada mais me importa. É como a correta interpretação do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque o Senhor é meu pastor. Eu já tenho o Senhor como meu pastor. Então eu não preciso das outras coisas. Por isso que eu não sinto falta de nada. Andar com Jesus é isso, é ter essa visão de mundo, essa visão da vida. E é interessante que quando nós olhamos para os itens, para a lista das coisas que precisam ser renunciadas, que precisam ser colocadas em segundo plano, essas coisas não são pecado em si mesmas. Olha aí a lista do versículo 29 que Jesus dá para os discípulos. Ele fala: eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, essas coisas aqui são pecado? Não são. Ao contrário, são bênçãos de Deus. Hoje é dia dos pais.
Que bênção que é ser pai. Que bênção que é ter um pai. Que bênção que é para o pai ter os seus filhos. Bênção de Deus, a mesma coisa as mães. A mesma coisa propriedades, você tem uma casa, você tem um lugar para morar, roupas. Isso tudo é bênção, são bênçãos de Deus. Mas o problema é quando as bênçãos de Deus tomam um lugar central na minha vida de tal modo que elas passam a ser o alvo da minha adoração. Então Jesus está dizendo, como ele disse ao jovem rico, ele está dizendo aqui agora, vocês deixaram tudo isso para me seguir, então vocês terão a recompensa. Vocês abriram mão de coisas que outros endeusaram. Vocês colocaram em segundo plano. Não quer dizer que nós não devamos honra a essas pessoas aqui, mãe, pai, irmãos, pelo contrário. Mas a prioridade da nossa vida é Jesus. Nós precisamos centralizar Jesus nas nossas vidas. Tem uma frase que eu vi num filme uma vez que sempre me marcou e vez ou outra eu a repito, que é: no coração humano tem um trono e uma cruz. Você está em um, Jesus está no outro. Se você está crucificado, se você renunciou, Jesus está reinando no trono do seu coração. Se você está no trono, Jesus ainda está crucificado e não teve nenhum efeito na sua vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar, eu preciso ainda renunciar coisas? Jesus está no trono da minha vida, Ele governa os meus pensamentos, as minhas atitudes são pautadas na palavra de Deus? Eu faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, eu me relaciono, eu faço negócios, eu trabalho, eu trato a minha esposa, marido, filhos, eu ajo em sociedade do modo que Jesus gostaria que eu agisse? Então, eu receberia esses presentes. Deus nos convida para essa vida eterna que tem presentes, mas o presente é para quem renuncia, para quem se entrega a Jesus. Em segundo lugar, nós vimos que quem recebe os presentes da vida eterna? Quem renuncia, quem abre mão das outras coisas. Mas o que essas pessoas recebem? Qual é o presente que essas pessoas recebem na vida eterna? Eu quero que vocês olhem o versículo 30. O verso 30 diz: receberão em troca, nesse mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão uma vida eterna. O que nós vamos receber? Nós vamos receber 100 vezes mais as coisas que nós abrimos mão. Então eu abri mão de determinadas coisas e Jesus está dizendo que eu receberei o cêntuplo disso. Que investimento, né? Onde é que você investe para você receber 100 vezes mais, assim? Difícil você encontrar alguma coisa tão boa assim. E muita gente sangra esse texto aqui falando de dinheiro. Tá vendo? Você tem que entregar o seu dinheiro, você tem que dar o seu dinheiro na igreja, porque Deus vai te dar 100 vezes mais, que é o que ele está dizendo aqui. Se você tem uma casa hoje, Deus tem 100 para você. Aí você faz o que você quiser, você aluga, você vende, você investe, mas Deus tem 100 vezes mais coisas para você, mostrando que vale a pena investir no reino de Deus, né? Essa é a questão. Mas quando nós olhamos para o texto, o que nós temos aqui é que o presente que Deus nos dá, o presente que a vida eterna nos dá, é a multiplicação do amor de Cristo em comunidade. Deus multiplica as nossas relações de amor. Esse é o grande presente. Observe que se você tinha uma casa, nas palavras de Jesus e na situação dos discípulos aqui, eles abriram mão de uma casa, agora eles vão ter 100 casas. Eles abriram mão de uma mãe, agora eles vão ter 100 mães. Eles abriram mão de 1, 2 irmãos, agora eles vão ter 100, 200 irmãos. Do que Jesus está falando? Ele está falando de coisas literais? Ele está falando que os discípulos vão prosperar a ponto de serem os maiores donos de imóveis da Galileia, que eles vão ter 100 casas na Galileia? Não é isso que ele está falando.
Ele está falando que nós ganharemos da parte de Deus comunhão, comunidade. Eu tenho um pai e uma mãe, mas Deus colocou diante de mim uma comunidade, um grupo de pessoas que em vários momentos conversam comigo, chamam a minha atenção, me apontam para um determinado ponto, me tratam como se eu fosse um filho. Deus me deu pais e mães além do que eu poderia imaginar. Eu tenho 2 irmãos, um mais novo que eu e um ainda mais novinha, caçula. Mas só hoje eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 irmãos e as minhas outras irmãs que Deus me presenteou, que estão aqui. O presente que Deus nos prometeu, uma vez que nós estamos diante dele, estamos vivendo no reino de Deus, é que nós nunca estaríamos sozinhos. Deus nos presentearia com 100 vezes mais companhia, com 100 vezes mais parceria, pessoas para caminharem junto com a gente. Pessoas que quando eu estou feliz, elas estão celebrando comigo, quando eu estou alegre, eles estão se alegrando comigo, estão comendo, bebendo comigo, mas quando eu estou triste, eles estão lá entristecidos por causa da minha tristeza, estão sofrendo por causa do meu sofrimento. É isso que Deus tem para você. Além de bênçãos espirituais, Paulo fala das bênçãos espirituais que Deus tem para nós, mas Ele tem companhia, Ele tem comunidade, Ele tem parceria, cumplicidade, pessoas que vão caminhar junto com você, que vão te dar a mão nos seus momentos mais difíceis. E os discípulos passaram por momentos difíceis, por isso Jesus fala isso para eles. E é lamentável como as pessoas julgam, às vezes nem é mal, não é nenhum mau julgamento, é um julgamento verdadeiro. Olham para a igreja e veem na igreja um lugar de condenação, um lugar onde as pessoas vão olhar para você e vão te julgar. E, infelizmente, é isso que acontece em vários casos. Sendo que o grupo de Jesus, a comunidade de Jesus, deveria ser o lugar onde nós temos mais segurança para errar, porque nós estamos em família. Se eu erro, eu estou errando em família. É como aquele cara que está treinando andar na corda, mas tem a rede de proteção embaixo. Mesmo quando ele cai, ele está tentando andar na corda lá em cima, mas às vezes ele cai, ele está aprendendo a andar. E tem uma rede de proteção embaixo. A igreja deveria ser isso. Uma rede de proteção onde as pessoas estão tentando andar no caminho de Jesus, mas vez ou outra elas se desequilibram e caem. E nós estamos aqui para segurar, para apoiar, para ajudar, para caminhar junto. Isso deve ser o nosso papel, porque esse é o nosso presente. Então, quando nós olhamos para os presentes de Deus, quais são os presentes que Deus nos dá? Tem alguns do seu lado aí hoje, presentes que Deus te deu para caminhar com você, porque Deus quer que nós tenhamos aquilo que Ele mesmo é. Deus é uma relação. Deus não é um indivíduo. Ele é uma relação de Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele não quer que nós sejamos pessoas sozinhas, isoladas, indivíduos. Ele quer que nós sejamos a igreja de Cristo, um corpo comunitário, um grupo de pessoas que caminhem em direção a Jesus. Quem recebe os presentes da vida eterna? Os que renunciam. O que essas pessoas recebem? Recebem a comunhão, recebem uma vida de cumplicidade, uma vida acompanhada por pessoas que Deus nos dá. Como nós recebemos isso? O versículo 30 vai dizer que nós recebemos com perseguição. Com perseguição. Se você se dispõe a viver a vida de Jesus, se você se dispõe a viver no amor de Jesus, você vai ser mal visto pelas pessoas, porque no mundo, uma coisa que nós percebemos na nossa sociedade é que as pessoas amam odiar. A gente pega isso por vídeos na internet, por exemplo, comentários de vídeos na internet. É muito mais fácil, eu estava vendo um criador de conteúdo falar isso esses dias, é muito mais fácil você ser odiado do que ser amado. Se você produz um conteúdo na internet, todo mundo aqui vê vídeos na internet e sabe como que é.
Para você gostar de uma pessoa, leva um tempo. Você vai vendo, você vai acompanhando aquela pessoa, até que você fala, eu gosto desse cara, eu gosto dessa menina, eu gosto do conteúdo que ela produz, eu gosto desse canal. Leva um pouco de tempo. Agora, para você odiar aquela pessoa, gasta uma coisa que ela fala que não te agrada. Uma coisa que ela falou ali no vídeo que não te agradou, ela já vai ter uma comunidade de hater em volta dela e gente xingando nos comentários. E isso é o quê? Isso é uma pequena expressão de como é a nossa vida, de como é a nossa sociedade. A gente gosta de odiar. Então, quando você se dispõe a amar, você vai ser perseguido. Ontem, ainda compartilhando uma parte da nossa conversa, eu mesmo, Zé Carlos, ele contou a história de um rapaz, policial penal, que impediu que um prisioneiro se enforcasse, se suicidasse. Um jovem cristão que impediu que o cara se enforcasse. E a gente estava comentando, ele dizendo que ele foi perseguido pelos colegas de trabalho dele. Porque a cultura do nós e eles é muito grande. Eles são os infratores da sociedade, gente. O cara quer se matar, -1, ótimo. Então, quando alguém fura essa lógica e age como Cristo agiria, impedindo que alguém que, em tese, está do outro lado, é o seu inimigo. Quando você preserva a vida do seu inimigo, as pessoas não conseguem entender por que você fez aquilo e muitas vezes você vai ser criticado por agir conforme o Evangelho, por fazer aquilo que é o correto de se fazer. Quando você se dispõe a viver para Jesus e você passa a ter posturas que se diferenciam de posturas comumente aceitas na sociedade, quando você passa a defender certas coisas, as pessoas vão começar a te perseguir. Às vezes da sua família, da sua casa, seus amigos vão estranhar. Eles vão olhar para você com um certo tipo de estranhamento. E o Evangelho, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1,18, que o Evangelho, a cruz, é loucura para os que estão se perdendo. Eles olham para nós e para o nosso modo de vida e isso é loucura. Mas Jesus disse, nós ganharíamos os presentes da vida eterna, mas esses presentes seriam com perseguição. E por fim, quando nós recebemos? Nós vimos que quem recebe são aqueles que abriram mão das suas razões, abriram mão do seu estilo, abriram mão de certas coisas, de coisas que até são legítimas, mas por amor a Cristo, eles deixaram isso em segundo plano, priorizaram o reino de Deus e a sua justiça. Esses são os que recebem. O que eles recebem? O que nós recebemos? Recebemos comunhão, recebemos parceria, recebemos a presença de Deus e dos nossos irmãos para andarmos juntos. Como nós recebemos essas coisas? Recebemos com perseguição. E por último, quando nós recebemos? Jesus vai dizer, ainda no versículo 30, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Quando é que nós temos acesso aos presentes da vida eterna, aos presentes da salvação? Nesse mundo. Já nesse mundo nós experimentamos. Nós podemos experimentar que essa comunhão agora, que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós agora. Nós estarmos juntos é um presente de Deus. As bênçãos que Deus faz por nós, as misericórdias de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos, Ele já nos dá hoje, se renovam para nós todas as manhãs. E no futuro, Ele ainda nos dará a glória eterna de estarmos com Ele. Ele já nos presenteia agora, nós temos a santa presença de Deus agora, nós podemos sentir a presença de Deus hoje, nos nossos dias, quando tudo está mal, quando o dia está difícil, você pode clamar, se ajoelhar, tomando banho, seja lá como for, você pode clamar a Deus e sentir a presença de Deus na sua vida, hoje, agora. Mas, além disso, ainda há uma glória futura que é muito mais do que qualquer coisa que nós já experimentamos ou já pensamos na vida. Nós haveremos de ver o brilho da glória de Deus e vê-lo e senti-lo face a face. Então, Deus nos dá todas essas coisas. E, por fim, tem um versículo
o versículo 31, que parece meio solto aí, assim, depois dessas coisas. Jesus diz: contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Parece um versículo assim, nada a ver, que Jesus está falando aqui, mas quando nós olhamos para isso, a gente se depara com a lógica da época. Na lógica da época, esperava-se que os mais ricos e os mais importantes recebessem o lugar prioritário no reino de Deus. Se alguém tem que entrar no reino de Deus, são os grandes religiosos. Se alguém merece o reino de Deus, são as pessoas que estão liderando a religião judaica, inclusive os mais ricos, porque riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Era o pensamento aqui dessa época. Então esperava-se que essas pessoas seriam os primeiros a acessar o reino de Deus. Os primeiros, os que sentariam nas primeiras cadeiras, como se o reino de Deus tivesse lá um grupo de cadeira dos reservados. E aí os grandes religiosos, os grandes santões, os supercrentes, chegassem nesses lugares, está lá já tudo reservado com o nome deles, e a ralé sentasse atrás. E Jesus está dizendo não. No reino de Deus, esse reino que eu estou dizendo para vocês, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. A lógica é invertida. Os ricos, os poderosos, os grandes religiosos, esses serão os esquecidos, os últimos. E aqueles, os humilhados, os que olham para si mesmos e não se sentem dignos, esses são os que se sentarão nas primeiras cadeiras. A prioridade no reino de Deus, se nós olharmos essa passagem como um todo, e até voltando um pouco no contexto, a prioridade no reino de Deus é para os pequenos, porque antes de Jesus conversar com o jovem rico, ele estava com as crianças. E ele falou: deixem as crianças virem a mim, porque delas é o reino de Deus. O reino de Deus é dos pequenos, é de quem se sente como uma criança. O reino de Deus também é dos pobres, por isso o jovem rico não conseguiu. É daqueles que não têm a presunção de adquirir coisas, não, eles negaram as coisas, eles priorizaram o reino de Deus, por isso são pobres. Eles não estão priorizando enriquecer aqui nesse mundo, mas priorizaram o reino de Deus. E por último a gente vê que o reino de Deus é dos últimos, dos desprezados, dos humildes, dos mansos, daqueles que não ficam reivindicando posição. Desses são o reino de Deus. E é por isso que Jesus termina com essa passagem. Mateus 21, 31, e eu termino com isso, Jesus diz: eu lhes asseguro uma coisa, em verdade vos digo, que cobradores de impostos, Jesus está falando isso para religiosos da época, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Jesus apontando para os religiosos, as autoridades da época. Por quê? Porque essas pessoas que são os últimos, os desprezados, os que ninguém olha, essas pessoas reconhecem o seu pecado. Quando elas conhecem o Evangelho de Jesus, elas pensam: meu Deus do céu, eu sou pecadora demais, eu sou pecador demais. Senhor, tem misericórdia de mim. E essas pessoas então recebem a graça de Deus porque elas entenderam quem elas são e principalmente o que elas não são. Agora, aqueles que se achegam a Deus cheios de si: oh Deus, obrigado porque eu não sou como esses outros que estão aí de fora. Essas pessoas são os que perdem o reino de Deus, porque elas estão muito cheias de si mesmas. O convite está posto para nós, gente. O convite de Deus está estendido a mim e a você. Se você aceita, se você vem, se você entra por essa porta, caminha com Jesus, faz parte do reino de Deus, existem vários presentes que estão te esperando, que começam aqui e agora e extrapolam para a vida eterna. E o meu desejo é que todos nós caminhemos firmes em direção a isso.